Eu tenho certeza que vocês, meus amigos que me acompanham aqui no canal, assim como eu, devem sentir uma reviravolta no estômago quando você olha certas coisas do mundo moderno. Eu tenho certeza que muito provavelmente nós temos uma linha de pensamento parecida, que nós temos ideias parecidas, com algumas diferenças talvez, mas eu acredito que se você acompanha o meu canal, você deve concordar com coisas que eu falo, pelo menos na sua maioria. E eu acho que você vai concordar comigo quando eu digo que tem coisas que a gente olha e fala, puta que pariu. Tem coisa que você olha e te dá vontade de vomitar. Você olha e fala, que nojo, que merda, que porra que tá isso aqui. Isso está inadmissível. E você sente aquele desprezo que vem lá do seu âmago, assim, que é tão forte, que é até difícil de você expressar. Sabe que a razão do porquê que você sente isso? Do porquê que você não quer essas coisas para você? Sabe, a razão do porquê que você quer se afastar disso daí e quer ficar sozinho? Isso é uma questão de brio. Talvez muitos de nós não tenhamos nos familiarizarmos, sei lá como é que fala essa palavra. Eu sou burro, gente. Nós não estamos acostumados com a palavra brio, né? Eu acho que o conceito de brio é a coisa principal, o principal que um pai pode passar para um filho. Eu herdei isso daí do meu pai de forma muito forte, e se uma coisa só eu pudesse ter herdado dele seria o conceito de brio, internalizar o conceito de brio na minha pessoa. Isso é muito importante. Brio, cara, é tipo um senso de dignidade própria, um certo amor próprio. É um sentimento fundamental para você ter a sua autoestima. É um sentimento fundamental, é um conceito fundamental. É uma regra fundamental que você tem que ter enquanto homem para a sua vida. Para você não ser simplesmente um cara qualquer desses que a gente vê por aí, que a gente praticamente despreza tanto. Para você não ser um ser desprezível. Brio, cara, é o que diferencia você da porra de um macaco. Isso é brio, cara. Eu vejo essa questão de se portar com um certo sentimento, um certo grau de autodignidade, entende? Um certo grau de autorrespeito, de amor próprio, como tão fundamental para a vida das pessoas, qualquer um, né? Mas especialmente do homem. Mas ao mesmo tempo eu vejo isso de uma forma... é como se hoje em dia o mundo conspirasse, entendeu? Para que a gente tivesse esse sentimento, esse conceito longe da gente, sabe? Toda vez que a gente olha a mídia, a maioria das pessoas hoje em dia também, pregando como se fosse uma coisa boa, fazer coisas que na verdade são infames mesmo, sabe? É coisa de... chega a ser nojento, né? Glorificação de coisas que o seu avô, por exemplo, o seu tataravô, ia olhar e falar assim, porra, vira homem, pô. Tá de sacanagem, pô. Aí não. Parece que hoje em dia a gente perdeu os limites da coisa, né? Quantas vezes a gente não vê, por exemplo, né, para aqueles que já usaram os aplicativos de relacionamento, tem uma frase batida pra caramba que colheres usam demais. Quem se define se limita. Bicho, olha só. É bom ter limites. Eu gosto de limites. Brio, pra mim,
tem uma questão de limites. Existem limites que nós temos que impor a nós mesmos, sabe? Tem que ter um padrão que nós temos, padrões objetivos, que a gente sabe que vai ser bom pra gente, que a gente tem que manter, para que a gente não abaixe desses padrões, não abaixe desses limites. Se você quiser ter a dignidade, existem certos limites que você tem que ter, e que muitas pessoas hoje não têm, e você impor limites para si ou para outros é visto como uma coisa extremamente negativa hoje em dia. Brilho para mim tem a ver com isso, limites, padrões que nós não ultrapassamos esses limites, esses padrões, e que por causa disso nós conseguimos manter a nossa dignidade, nosso autorrespeito, tá? Quando eu era criança, eu sempre fui, assim, uma pessoa, desde criança, bem desleixada, assim. Eu não sou vaidoso. Nunca fui. Né? Até hoje em dia, minhas roupas, todas, sem estampa, camisas pretas, cinzas, marrom escuro, discretas. Tudo igual. Minhas calças também. Um monte de calça jeans, algumas mais escuras, outras mais claras. Meus sapatos todos simples. Tudo meu é simples. Né? Eu sou desleixado, eu admito. Mas quando eu era criança, o meu pai batia sempre na tecla, falava para mim, olha, você tem que no mínimo se vestir bem. Você tem que no mínimo ser limpo por uma questão de brio. E é muito difícil uma criança pegar esse conceito, mas conforme a gente vai crescendo, a gente vai vendo por que essas pequenas coisas são tão importantes pra gente. Isso é muito importante. Sabe? São pequenas coisas que contribuem para uma formação de um limite, de um padrão que você desenvolve para você mesmo. Sabe? Você não precisa ser um cara vaidoso, mas você tem que tomar banho, certo? Você não precisa de ser rico, mas você tem que trabalhar, você tem que ter dinheiro. Você não precisa, ser um cara musculoso pra caralho, muito forte, fisicamente bonito, mas você não pode ser gordo. Você tem que ter padrões, limites, tá? Você não precisa ser o baluarte da moral, dos bons costumes. Mas, tenha um mínimo de brio. Não seja um ladrão. Não seja um traficante. Não seja um Zé Droguinha. Não seja um vagabundo. Não seja uma prostituta. Não seja um completo e total degenerado. Um 171. Não seja um PUA. Uma questão de brio. Uma questão de valor que nós temos que manter. Se você não tem isso, como que outra pessoa vai respeitar você? Nem mesmo você se respeita, seu merda. Uma questão de brio, você acordar todo dia, escovar o dente, é uma questão de brio. Tomar banho é uma questão de brio. Colocar cueca limpa, questão de brio. Roupas limpas, questão de brio. Comer saudavelmente, questão de brio. Não ser um obeso, filho da puta, questão de brio. Pagar as suas contas, não deixar acumular, não dar calote em ninguém, questão de brio. Não ser uma vadia, questão de brio. Não assumir mãe solteira, questão de brio. Tudo isso são padrões que nós desenvolvemos para nós mesmos, limites, que é inadmissível que você esteja abaixo deles. São limites objetivos que a gente sabe que ultrapassar isso é objetivamente ruim. E não tem desculpa, mas a sociedade isso e aquilo outro. Vitimismo e brio não combinam, são antagônicos. Onde eu fui criado, onde eu passei a minha infância, o local onde eu cresci, eu tinha um amigo, o nome dele era Jerônimo, né, porque ele ainda está vivo.
O Jerônimo era um cara que ele era pobre, e ele é pobre, ele é negro, né? Nasceu assim, filho de mãe solteira, aquele drama que a gente sabe, é o brasileiro médio, cara. Mas a gente era muito amigo e a gente gostava de sair pra ficar conversando à toa, né? Soltar pipa, jogar bola, aquele tipo de coisa. Até então, a gente tinha basicamente o mesmo padrão de vida, né? As escolas que a gente frequentava eram o mesmo nível, enfim, né? Por mais pobre que o cara seja, existia assim um certo nível de escolha que ele poderia fazer da vida dele, né? Assim como eu também. Mas como eu disse, eu tive um pai presente, e aparentemente o Jerônimo não. Eu me lembro que o Jerônimo passava vários dias, muitas das vezes, sem tomar banho, porque ele não gostava, ele era cascão mesmo, entendeu? O cara não gostava. Aí a mãe dele, porra, ia chamar ele na rua, batia nele, aquela coisa. A gente ria, não sei o quê. E o cara ficava fedendo, usava roupa suja, tá? E se eu agisse da mesma forma que ele, cara, eu apanhava pra caralho em casa, cara. Meu pai não admitia. Meu pai sempre teve um asseio muito grande. Ele é um cara muito não desleixado, entendeu? E aparentemente essas coisas pequenas evoluem, né? E o que aconteceu foi que o Jerônimo lá, quando eu tinha lá uns 14 anos, 15 anos, a gente foi se afastando cada vez mais e o cara eu já não conversava muito com ele mais, não tinha tanto contato com ele, mas eu sabia que o cara tava se misturando com o Zé Droguinha da quebrada, tava fumando a sua maconha, tava fazendo aquela, né? Saiu da escola, não quis estudar. Depois eu nunca mais vi o cara. Há uns meses atrás, já tem tempo já. Eu tava trabalhando e parei o meu carro no centro da cidade, daí a pouco já veio um flanelinha. Posso tomar conta aí, patrão? Na hora que eu olhei assim, que eu vi que era o Jerônimo, eu falei, caralho, bicho, os dentes preto, cara. Magro, maltratado, cara de fome. Ele não me viu o filme muito preto, né? Mas na hora que eu saí do carro, eu olhei pra ele, ele olhou pra mim, ficou aquela situação chata, a gente fingiu que não conhece o outro. Mas, sabe, eu vi no olhar dele a vergonha. Eu vi no olhar dele, assim, a vergonha mesmo, a falta de dignidade. Ele se sentiu, com certeza, um ser humano pior. Ele se sentiu um sub-ser humano, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que hoje ele olha no espelho e fala, cara, que merda. O que eu fiz da minha vida? Mas aí eu digo, cara, é culpa da sociedade, é culpa, entendeu? Porque ele tem irmãos, o irmão dele, eu acho que ele tem uma irmã também, não sei se é a irmã dele, mas o irmão dele tipo assim, não ficou rico não, mas o cara não virou um porra de um drogado que é flanelinha. O cara trabalha, pô. Tem as coisas dele, faz o dele, pô. Mas não, o Jerônimo parece que faltou um pai ali. Parece que faltou alguém para falar para ele o seguinte: olha, existem limites que você não deve comprometer, esses limites, esses padrões, princípios, que você não pode, em hipótese alguma, transgredir esses princípios. E aí uma pessoa mais rebelde, tipo eu sou um cara rebelde, vai perguntar assim: pô, mas por quê? Por que que tem que seguir essas regras? Por que que, né? Simplesmente porque é bom, cara. Simplesmente porque é necessário, é condição necessária, tá? É como se fosse o ar que você respira, a comida que você ingere. É como se fosse a água que você bebe. É a condição necessária para sua vida, tá? Até bicho, cara, tem um senso de brio. Até bicho.
A minha cachorra, por exemplo, uma cachorra vira-lata, coitada dela, tá até aqui na minha frente olhando pra mim. Se eu pegar um pão velho, duro e der pra ela vai vir com todo interesse, vai cheirar o pão, vai olhar pra mim assim com aquela cara de quem, como quem dissesse assim: "Papai, tá de sacanagem, né, porra? Esse pão seco aqui não vou comer não." Ela não come, velho. Se você parar pra pensar, muitos animais, eles têm certas coisas que eles não comem. Se eles olham uma carcaça e tá podre, eles sabem que, por mais fome que ele esteja passando, ele não vai comer aquilo ali. Ele sabe que aquilo ali é objetivamente ruim. Ele não vai transgredir essa regra. Tem a ver com a sobrevivência dele, o bem-estar. E aí quando a gente vê esse monte de homens sendo corno mansos, manginas, escravocetas do caralho. Quando a gente sai na rua, infelizmente, e se dá de cara com um bloquinho de carnaval desses da vida, e você vê aquele monte de meninas novinhas, 15, 16, 17 anos, se vestindo igual puta, altamente promíscuas, poluindo o seu corpo e a sua mente, você olha e fala: que merda! Que merda! Essa pessoa não tem brio, não tem dignidade. Vai falar isso aí na televisão, vai falar isso aí no site da UOL, vai falar isso aí em mídias mainstreams para você ver o que te acontece. Não pode. Você não pode falar o que é objetivamente bom para as pessoas. Porque palavras machucam. Mas você olha esse tipo de gente e você fala: eu não quero me associar com isso. Mesmo que isso custe, de repente, a sua, entre aspas, vida social, se você é um cara social que preza por isso, ainda que isso custe a sua interação social, é uma questão de brio você não se associar com esse tipo de coisa, de situação, de pessoas. É uma questão de princípios. Então, quando o cara se torna amigo e tal, mais do que uma decisão racional, por exemplo, mais do que uma decisão pautada no custo-benefício, antes de tudo isso, é uma questão de orgulho, é uma questão de brio. E brio é uma coisa que nós temos que ter e não podemos nos furtar de ter e de sentir orgulho de poder a gente saber que nós estamos fazendo o melhor para nós mesmos. Brio, para mim, tá? É a diferença principal entre uma pessoa honesta e uma pessoa desonesta. Por exemplo, é uma pessoa que, ao invés de, por exemplo, ir por um caminho mais fácil, roubar alguém, prejudicar alguém, fazer alguma coisa infame, o cara prefere perseverar e, né, arrumar um outro trabalho que pague menos, fazer alguma coisa, porque a pessoa tem um certo orgulho, tem essa dignidade dentro dela, internalizado dentro dela, entende? Brio, cara, é a falta de brio, pra mim, é o que faz, por exemplo, uma pessoa ser uma prostituta ou um prostituto, uma pessoa ser corrupta ou não, sabe? Brio é um aspecto que a gente não ouve muito falar, né? A gente sempre ouve falar muito assim, por exemplo, quando a polícia vai dar um esculacho em alguém, a primeira coisa que o cara fala é o quê? Ah, eu sou trabalhador, senhor. Sou trabalhador, senhor. Não, olha só, eu sou direitinho, eu tenho família. Não, eu sou pai de família. Não, eu sou. Entendeu? Quer passar a imagem de uma pessoa digna, uma pessoa que mantém atitudes, mantém um certo nível de
um frame, né? Vamos colocar dessa forma. Mantém o frame. Mas ninguém fala nisso, tipo assim, brio. E sendo que o brio é responsabilidade exclusiva da pessoa. Então, tipo, não tem sociedade malvadona que vai foder com o brio de uma pessoa. Muito pelo contrário, cara. A pessoa que tem brio vai contra a sociedade malvadona. Ela vai na contramão, ela não se deixa levar. Ela se adapta na medida do possível, mas ela não se deixa levar, ela não se deixa se corromper. Por exemplo, era muito comum, eu ouvi isso aí em algum lugar, acho que foi um documentário, que estavam falando sobre os guardas que mataram os judeus na Segunda Guerra lá, né, na Câmara de Gás, não sei o quê. Perguntaram para eles, você se arrepende? A cara, não, eu estava apenas seguindo ordens, como se isso fosse desculpa. Como se isso fosse desculpa para fazer as maiores atrocidades. Não, eu estou apenas seguindo ordens. Se o cara tivesse um pingo de brio, o cara ia chegar e falar assim, aqui eu sou bosta, eu não vou seguir essa ordem, porque ela está indo contra os meus princípios fundamentais, sou filho da puta. Entendeu? Isso é um exemplo de uma pessoa com brio. A gente tem que ter esse tipo de limite. É o que a gente não ouve falar, né? É o que as mães solteiras privam os filhos de ter, porque geralmente isso é passado de pai para filho, porque brio é uma característica masculina. Vocês me perdoem, mas é verdade. O brio é uma característica de homens. Mulheres podem ter? Sim, podem, devem, mas brio é uma característica fundamentalmente masculina. Eu acho que só de falar assim, a palavra, entre aspas, macheza, né? O ser homem, a gente já tem uma coisa meio abstrata que a gente já pode meio que falar que tem a ver com isso, com padrões, com limites, sabe? Olhar para frente. Olhar para frente, não olhar para baixo. Cabeça erguida, coluna reta. Aperto de mão firme, roupas limpas, cabelo cortado, não seja um mendigo, barba feita. Não precisa ficar com carinha de neném, mas porra, peraí, não vai ficar igual um mendigo, isso é uma questão de brio, cara. Vai desde a questão mais pequena, o asseio fundamental. E olha que eu não sou muito asseado, cara. Eu já falei, eu sou desleixado, mas existe um padrão mínimo que todo homem deve ter. Vai desde a pequena coisa até as decisões mais importantes, como não seguir tal lei porque ela está objetivamente errada. Por exemplo, não seguir tal ordem porque ela está objetivamente errada. Vamos supor se um cara é PM, sei lá, um cara é do exército, e o general fala assim, ó, mata todo mundo que tá ali porque eu quero. Se o cara tiver brio, ele vai falar, não, eu não vou fazer. Se você quiser me manda embora ou me dá um tiro, foda-se. Brio. Tá? Então, meus amigos, o que eu digo? Tenhamos brio. Tenhamos brio. Eu acho que é bom para todo mundo. E tenhamos e mantenhamos também, porque isso é muito importante. Às vezes a gente passa num período da vida que a gente fica meio depressivo, a gente fica para baixo, a gente fica nihilista mesmo, tá? E a gente começa a não enxergar sentido nas coisas e a gente acaba deixando esses padrões para lá, a gente fica relapso, a gente começa... Isso não é bom, gente. Por favor. Brilho é fundamental, até para você enxergar as coisas com clareza. Porque quando você abaixa dos padrões, você transgride os limites da dignidade, você transmite os limites do amor próprio. Quando você vai fundo nessa podridão, você nem consegue mais enxergar o mundo como ele é direito. Você
sei lá, isso é ruim para sua cabeça. A pessoa não consegue nem enxergar mais a realidade do jeito que ela é. É só você ir, por exemplo, num lugar onde tenha muito cracudo, sei lá. Vai lá. As pessoas estão alienadas, cara. Vai numa convenção de esquerdista, por exemplo, tá todo mundo alienado ali naquela porra. Todo mundo alienado. Ninguém totalmente desconexo com a realidade. Vai lá num local onde tem um monte de artistas, geralmente artista é gente relativista pra caramba, que não é todo mundo livre e papapá. Desconexo com a realidade. Isso é importante. Então, pro vídeo não ficar longo, eu vou encerrar. Valeu, galera. Até mais.